E aí pessoal, eu sou o Luiz Henrique e esse é mais um conteúdo do Cidadão Contábil. Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o trabalhador avulso, vou citar aquelas partes mais relevantes, aí você já vai ficar por dentro de toda a informação, tá certo? Então fica ligado, vai rodar aquela vinheta e tamo junto. Bom pessoal, vou falar um pouquinho sobre o trabalhador avulso, vou citar aquelas partes mais relevantes, aí você já vai ficar por dentro de toda a informação, ok? Bom, nesse caso, o trabalhador avulso está vinculado à lei número 12.023/09. Essa lei, ela garante alguns direitos ao trabalhador avulso, nesse caso, todo aquele trabalhador que exerce atividade de descarga ou carga de mercadorias, e isso está localizado tanto na área rural quanto na área urbana. Então, nesse caso, esse tipo de trabalhador ele pode exercer lá as atividades com alguns direitos da CLT que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então vamos lá. Não sei se você já verificou, mas existem alguns trabalhadores que exercem a atividade nos portos, tá certo? Quando chega aquela embarcação, aqueles navios, quando vem uma mercadoria do exterior ou de algum outro estado, passa por esses portos e existe aquele trabalho de desembarcar aquela mercadoria, de organizar aquela mercadoria, de fazer a pré-limpeza daquela mercadoria. Então existem trabalhadores específicos para aquele tipo de trabalho. E a gente está falando do trabalhador avulso portuário, né? Que é o que mais caracteriza esse tipo de categoria, avulsa, né? Então, é onde tem maior volume de trabalhadores, nesse caso avulso. Então o trabalhador avulso portuário, ele precisa exercer essa atividade de desembarque e embarque de mercadorias, e ele tem alguns direitos ali, tem algumas instituições que fazem a legalização desse trabalhador e faz a remuneração também desse trabalhador, porque ele é avulso, ele não tem vínculo empregatício. Então, na maioria das vezes, ele não tem esse vínculo empregatício e aí ele precisa ter esses direitos, sinalizar a informação completa. Chega lá uma embarcação e essa embarcação estar ali no porto, tá certo? Ela, ou talvez ali pode ter um rio ou um lago, ou pode esteja ali o recebimento de mercadorias. Então vai ter lá os containers, vai ter lá vários equipamentos, e aí precisa fazer a retirada dessa mercadoria. Nesse caso, a embarcação ela precisa contratar um operador portuário. Nesse caso, o operador portuário é uma empresa que faz a contratação de funcionários para fazer a desembarcação da mercadoria. Ou seja, o operador portuário ele vai estar lá recebendo a embarcação e a embarcação vai remunerar esse operador portuário, e esse operador portuário vai fazer um repasse para os trabalhadores que já estão registrados com eles ou para os trabalhadores que ainda não estão registrados com o próprio operador portuário. Então o operador portuário é uma empresa. Essa empresa aí ela vai entrar em contato ou com o órgão. Nesse caso o órgão é o órgão gestor de mão de obras, e o sindicato é o sindicato que a gente já conhece, tem alguns vídeos falando sobre o sindicato. E essas instituições elas vão selecionar alguns trabalhadores avulsos portuários para justamente fazer com que eles tenham acesso a essa vaga e sejam remunerados por ela. Então, certo? Então existem duas categorias ali desse trabalhador portuário avulso. Existe o trabalhador portuário avulso registrado e existe o trabalhador avulso portuário cadastrado. Então a organização, o órgão, ele vai selecionar normalmente aquele trabalhador avulso registrado, tá certo? Que ele já tem lá uma série de presenças ali nessa organização, né? Então a organização ela serve não só para oferecer a oportunidade de trabalho, mas para profissionalizar esse trabalhador avulso. Então ela profissionaliza esse trabalhador avulso, ela regulamenta, faz o pagamento de alguns direitos que a gente já vai ver, e aí esse trabalhador avulso ele recebe esses direitos, e a gente vai identificar ali que ele exerce essa atividade na descarga da mercadoria na embarcação, tá certo? Então ele vai fazer o trabalho de capatazia, de estivagem de carga, de vigilância do porto. Ele vai fazer o trabalho de pré-limpeza do porto. Então ele vai fazer
X tipos de trabalho e vai receber do órgão lá do avulso portuário e vai executar a parte prática. Nesse caso, a gente pode entender dessa forma. Então ele recebeu lá do órgão, então o órgão vai pagar alguns direitos para esse trabalhador. Nesse caso, ele tem acesso ao descanso semanal remunerado. Então o trabalhador avulso tem direito ao descanso semanal remunerado, tem direito ao FGTS, às férias, também ao 13º. Ele também pode ter direito ali a ter acesso aos recursos previdenciários. Então o trabalhador portuário também tem lá o acesso aos recursos previdenciários. Então esses são alguns direitos desse tipo de trabalhador. Ele pode executar as atividades ali próximo ao navio, mas também ele pode executar as atividades sem o navio presente. Então assim, esse trabalhador, mesmo que o navio não esteja presente, a embarcação não esteja presente, ele pode organizar ali os contêineres fora do navio. Então ele vai organizar preparar os equipamentos, né, justamente para que quando o navio chegar, ele vai lá faz o transporte para o navio. São várias funções desse trabalhador portuário, desde a movimentação de máquinas, até mesmo a gente pode identificar ali a limpeza do porto. Então são vários pontos ali que ele é contratado justamente para executar essas atividades. Temos também o trabalhador não portuário, tá certo? Então a gente está selecionando uma categoria de trabalhador avulso. Temos também o trabalhador não portuário, que nesse caso seria aquele trabalhador que faz a descarga e a carga de equipamentos que vão para os caminhões, né? Então você, por exemplo, tem lá uma mercadoria que você está comprando do exterior ou do outro estado. Essa mercadoria chega lá no porto e aí essa mercadoria ela sai das embarcações e sai dos containers lá, né? Então sai das embarcações, aí ela vai diretamente para os navios, e aí esses navios temos os trabalhadores não portuários que fazem o carregamento desses navios. E aí também eles exercem a atividade como trabalhador avulso, né? A gente pode também entender dessa forma que o trabalhador não portuário ele pode fazer a descarga e a carga de caminhões, né, que vão entrar para as cidades e distribuir essa mercadoria, ok? Então a gente pode entender dessa forma esse tipo de categoria, terem ali acesso à vaga de trabalho. E normalmente esse órgão ele é regulamentado através do CODEBA ou CODESP. Então quem administra o porto são essas duas instituições, tá certo? Então nesse caso vai estar vinculado dessa forma, tá certo? E aí segue o ciclo, tá certo? Bom, então é o seguinte, a gente fica por aqui. Esse foi mais um conteúdo do Cidadão Contábil. Eu vou deixar na descrição muitas informações sobre essa atividade, tá certo? Eu vou deixar também no blog, no Instagram, no Facebook, todas essas informações que a gente comentou aqui e um pouco mais, tá certo? Vou deixar o link de outros vídeos que a gente também está que estão sendo encaminhados. Então vou deixar o link de outros vídeos que estão sendo encaminhados também. E esse foi mais um conteúdo do Cidadão Contábil. Espero que você tenha curtido. Espero que você deixe um comentário também para que a gente possa conversar mais, e também deixar aquela curtida no canal, e a gente vai se falando aí. Vão ser lançados novos vídeos também sobre outras formas de contratação, e a gente de uma maneira mais prática, didática e direta, a gente vai distribuir essa informação para que você fique por dentro aí de vários conteúdos dessa área, tá certo? Então fica ligado, até a próxima e tamo junto.